O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhes respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o
e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Podem sentar-se um instante. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é o último domingo da Quaresma. Nós estamos entrando agora na Semana das Dores. Quando a Igreja olha para as dores da Virgem Maria, olha para as dores antecipadas de nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo Ele que Ele está caminhando para Jerusalém para passar por todos os flagelos que Ele passou. Jesus sobe para Jerusalém consciente. Ele sabia de tudo que ia acontecer com Ele, porque ao dar a vida, Jesus, Ele não foi preso à força, mas livremente Ele vai se entregar, livremente por amor a cada um de nós. E a liturgia deste domingo, meus irmãos e irmãs, trata da vida que o Senhor nos trouxe, a vida que brota da ressurreição, vida eterna. Fala também para nós, trata-nos do nosso batismo. É importante, queridos irmãos e irmãs, nós entendermos neste domingo em que nós celebramos no Evangelho a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, meus irmãos e minhas irmãs, manifesta para nós alguns sinais visíveis e legíveis também. Porque na ressurreição de Lázaro retrata o nosso batismo, retrata para nós a vida que brota da ressurreição. No dia do batismo, em que nós fomos batizados, a Igreja se dirigiu a cada um de nós, outrora, até então pagãos, e depois do batismo, renascidos para a graça de Deus. Nos lembra muito a acolhida, a misericórdia de Deus para com cada um de nós. Cristo estava em missão, Ele ouviu, trouxeram-lhe a notícia: aquele que tu amas está doente. A casa de Marta, de Maria e de Lázaro era a casa dos amigos de Jesus, aonde Jesus, depois de suas viagens missionárias, cansado, Jesus chegava a Betânia e ali, na casa dos 3 irmãos, ele encontrava repouso, um lugar para descansar, um lugar para repousar. Aí entra uma pergunta, meu irmão e minha irmã: será que a tua casa é acolhedora de Jesus? Será que a tua casa é amiga, a tua família é amiga de Jesus? Será que na tua casa Jesus, Ele tem acolhida? Será que Ele pode chegar na tua casa e ali encontrar um lugar para repousar? Será que um dia nós vamos merecer receber isto? Aquele que tu amas está doente. Será que um dia nós ouviremos isso também? E assim Jesus vai dizer: olha,
essa doença de Lázaro é para que se manifeste a glória de Deus. Ele permanece 3 dias, 2 dias ainda, aonde ele estava. Depois ele diz: vamos à Judéia, porque era na Judéia que ficava aquele pequeno povoado chamado Betânia. Quando Jesus chega à casa de Marta e Maria, Marta, sempre atenta, percebe Jesus chegar, corre ao seu encontro e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Isto é a fé, meu irmão e minha irmã. Isto é fé, isto é acreditar, né? Nos momentos duros, árduos da vida, sabe, poder dizer: Senhor, se estivesses aqui, isso não teria acontecido. Porém, eu sei que tudo o que pedires ao Pai, o Pai te concederá. Isso é fé, é acreditar. Jesus vai dizer a Marta: teu irmão ressuscitará. Ela diz: eu sei que vai ressuscitar no último dia. Jesus diz: não, se creres tu verás a glória de Deus. E assim, no diálogo com Marta, Jesus vai se comover e pergunta: onde vocês o colocaram? Vem ver, Senhor. Levam ele ao túmulo, era uma caverna onde sepultaram Lázaro. Chegando lá, Jesus chora. O choro de Jesus demonstra para nós o sentimento humano. O ser humano tem amor, o ser humano tem compaixão, o ser humano tem misericórdia. Jesus demonstra todo o sentimento da nossa humanidade ao chorar a morte do amigo. Depois ele diz para os judeus, aqueles que estavam perto, dizia: ele que curou os cegos não poderia ter curado Lázaro para que ele não morresse? Outros diziam: vede como ele o amava. É o amor humano, meus irmãos. É o amor que comove o coração, né? Pelo outro, pelo sofrimento, pela dor do outro. É o amor humano que move a nossa vida para gerar vida. Isso o Senhor demonstra para nós. Depois ele vai dizer: tira a pedra. Marta vai dizer: Senhor, ele já cheira mal. Já faz 4 dias que ele está aí sepultado. O que significa isto, meu irmão? Ele já cheira mal. Porque dentro da tradição judaica, a alma permanecia no corpo até o 3º dia. E se Jesus chegasse no 2º ou 3º dia e ressuscitasse Lázaro, os judeus não iriam acreditar. Entenderam? Agora já faz 4 dias e já cheira mal. No 4º dia indicava que a pessoa estava de fato morta. Por isso Jesus diz para Marta: eu não te disse, se tu creres verás a glória de Deus? Irmãos e irmãs, preste bem atenção. Nós tivemos um santo na nossa igreja que, quando ele chegava perto das pessoas, ele sentia a carniça do pecado de cada um. Ele detectava o pecado de cada um. Tá? O pecado cheira mal, o pecado exala um odor horrível na nossa vida, meus irmãos. O pecado é isso. A pessoa que está no pecado está morta, exala um odor horrível. Entenderam? E eles tiram a pedra
E Jesus disse, primeiro ele bendiz o Pai, depois ele diz, Lázaro, saia, venha para fora. Lázaro sai todo atado, amarrado, envolto em faixa. E Jesus disse, desatai-o e deixai-o caminhar. Querido irmão, irmã, quem vive no pecado está amarrado, atado pelas faixas, as amarras do pecado e não consegue caminhar, não consegue dar passos para Deus, não consegue dar passos para o amor, não consegue dar passos para a misericórdia, não consegue dar passos para o perdão, não consegue sair da vida de pecado, dos prazeres, paixões deste mundo. Quem vive no pecado está atado, amarrado e precisa ouvir a voz de Jesus que diz, saia, venha para fora, saia do teu túmulo do pecado e venha para fora. Jesus chama, saia, muda de vida, converta-te, né? Saia das ocasiões de pecado e venha para fora. E naquele momento entra o grande valor da comunidade. Quando Jesus diz, desatai-o, é missão da comunidade ajudar aquele que está no pecado a sair, a desamarrar as atas do pecado, aquilo que amarra a pessoa, que deixa atada, sem força para caminhar. É missão da igreja, é missão da comunidade. Estender a mão, ajudar o outro, meus irmãos, e fazer o outro caminhar, fazer o outro também ter a dignidade. E nos lembra o nosso batismo, porque no dia do nosso batismo, nós estávamos atados também pelo pecado original, e o Pai nos acolheu no amor, na misericórdia. Quando levados à pia batismal, quando nós fomos mergulhados com Cristo na morte e ressurgimos com Ele para a vida eterna, no nosso batismo, aquela ata, aquelas amarras do pecado original foram rompidos pela graça do banho regenerador do batismo, porque ali nós mergulhamos com Cristo na morte e ressuscitamos com Ele para a vida. E nós, uma vez que ressuscitamos com Cristo para a vida, somos chamados a viver esta vida nova, a vida da graça. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para esta nossa caminhada, é importante nós entendermos que Jesus estremece diante da primeira criação que foi gerada depois na desordem pelo pecado. Jesus estremece diante do pecado que nós causamos. Ele estremece, meu irmão e minha irmã, onde não há vida nova, onde não há ressurreição, onde há o pecado, onde há o desamor, onde há falta de perdão, onde há os vícios, as paixões. Jesus estremece, porque Ele veio para salvar e não para perder. Ele veio para trazer vida nova e não para matar e não para destruir. Jesus, Ele estremece diante do pecado, porque Ele não quer perder o seu povo, Ele quer salvar. E Ele nos chama a dar passos, a sair, a vir para a vida nova. Por isso São Paulo nos ensina, meus irmãos e irmãs, que o Espírito de Cristo
O Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos mora em nós. E o que é que nós fazemos com este Espírito de Cristo ressuscitado em nós? Se não vivemos vida nova, se não vivemos a vida da graça. Peçamos hoje ao Senhor que nós tenhamos um coração aberto. O profeta Ezequiel nos anuncia que o Senhor veio para nos tirar das nossas sepulturas de morte, do pecado. Ele veio para nos resgatar da sepultura da qual nós vivemos, e cada um sabe qual é a sua sepultura. Seja o vício, seja a paixão, seja os apegos a esse mundo, seja a falta de amor, a falta de perdão, a falta de misericórdia. Qual é a tua sepultura que te prende na morte? O Senhor hoje diz: saia, venha para fora. Desamarrem, deixa ele caminhar, deixa ela caminhar livre. Não se vê preso no pecado. Por isso, terminando este tempo da Quaresma, aproximando da Páscoa do Senhor, aquilo que eu sempre prego: meu irmão e minha irmã, não celebre a tua Páscoa com o coração cheio de ódio, de rancor, de desamor, de paixões, de prazer. Não celebre, senão com Cristo não ressuscitará. Não ressuscitará. Por isso, terça-feira agora, os padres de Ponta Porã da nossa forania estarão aqui, e é o momento de uma conversão interior, quando somos chamados a chegar diante do Cristo, porque na confissão, vocês sabem que o padre, ele age in persona Cristo, in persona Christi, é o próprio Cristo que está ali para te perdoar, para te dar vida nova, né? Ponto fundamental de conversão, e eu não posso me confessar se eu não estou disposto a perdoar, a amar, a sair da minha sepultura e voltar para Cristo. Porque eu não posso me confessar e permanecer no mesmo erro. Exige-se uma vida nova, uma transformação de vida. Amém?